Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Vitor Pequeno. Querido professor, continuamos seguindo você. Será que o professor poderia falar um pouco sobre Trump e a questão da despossessão, da xenofobia e do ódio na política? E da perspectiva lacaniana? De qualquer forma, bom, um grande abraço. Vitor, o assunto é candente. Eu estava em Nova York na quarta-feira, eu acompanhei em que Trump foi eleito, eu acompanhei assim a consternação dos americanos, pelo menos aqueles americanos, em perceber que a confiança básica de que o outro que vai votar, o outro que pensa racionalmente como a gente, o outro que é civilizado como a gente, ele vai resolver nosso problema. Então ele vai na eleição. Eu posso ficar aqui no bar tomando a minha cerveja, que vai estar tudo resolvido. Essa crença, assim, de que alguém vai fazer, de que o campo político ele é um campo sujo, cheio de interesses, uma coisa que é desagradável, que é, enfim, que é legal deixar para os outros fazerem. Isso mostrou a sua força e sua evidência nessa eleição, né? A Hillary ganhou, inclusive em termos de votação popular, votos dos negros foram apenas 12% que participaram da eleição, o voto das mulheres ficou abaixo do esperado, ou seja, justamente aqueles segmentos que estavam sendo agredidos pelo discurso do Trump, de certa forma, assim, não levaram ele muito a sério. Isso tem uma relação com a sua pergunta, né, que é xenofobia, despossessão e ódio na política. O ódio na política, ele está baseado numa certa estimulação de enxugamento da política, de transformação da política em outra coisa. Transformação da política em administração de negócios, em gestão de pessoas, em empreendimentos religiosos, morais, empreendimentos de grupos específicos, né? Tudo isso que se faz passar por antipolítica ou por pós-política, no fundo é um tipo de política. É um tipo muito simples de política. É um tipo de política baseado, por exemplo, na força das famílias. Como a gente ainda vê, infelizmente, assim, no Brasil afora, em cidades menores, isso tem um peso ainda mais forte, né? De que o pai, o chefe e o rei ainda estão juntos, né? E no fundo, o bom poder é aquele que alinha e verticaliza essas três figuras. Mas a ascensão do Trump, então, baseia-se num tipo de laço, de contrato discursivo, de promessa política, baseado num esquema muito simples, de que existem os bons, né, e existem os maus. E os maus devem ser excluídos e a sociedade deve ser purificada para que a gente consiga avançar. É aquela teoria de que as coisas vão mal porque os outros não são como nós. Os outros não agem como nós, eles não têm os mesmos valores. Isso exclui a política porque o ponto fundamental da política é a diferença, é o conflito, é o antagonismo. E isso você vai encontrar numa série de autores de linhagem lacaniana que se dedicaram à política, como Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Slavoj Žižek, Alain Badiou, todos eles pensadores contemporâneos e que estão em torno dessa questão de como a política mais simples e a pior, né, ela está baseada nesse contrato em que nós estamos juntos, mas estamos juntos para quê? Para expulsar o outro, para odiar o outro, para fortalecer a nossa identificação e criar inimigos, né? Inimigos que precisam ser, no final das contas, excluídos, mandados de volta, né? Os imigrantes, os árabes, os muçulmanos e assim por diante. É um ideal de crítica moral, né, da sociedade e de crítica purificacionista, contra o qual a psicanálise teria muitas coisas a dizer. Eu destacaria dois trabalhos brasileiros que se dedicaram a isso. Primeiro, um pouco mais antigo, do Edson, né, da pós-graduação em psicanálise da URGS de Porto Alegre, que organizou já há algum tempo esse trabalho sobre psicanálise e colonização, né? No fundo, essa prática que eu estou chamando mais simples, né, de laço social para a produção do político, do campo do político, ela está baseada numa política que é colonização, que é conversão do outro ao mesmo, que é redução da língua do outro à minha língua, que é redução das crenças do outro às minhas crenças, e incapacidade de absorver e de lidar com o caráter enriquecedor do outro e da diferença. Enquanto a gente não pensar os nossos próprios processos colonizatórios, que não são só assim entre etnias, entre culturas, mas entre segmentos sociais, entre classes sociais, entre raças, entre formas de vida, né? As nossas formas de vida, elas são assim ávidas por colonizar as formas de vida do outro, né? E também um trabalho organizado pela Miriam Debier, Taeko Carinhato e Sandra Alencar, em cima de uma experiência muito linda da Miriam, junto à alfandegaria dos imigrantes em São Paulo, chamado Desejo e Política, Perspectivas
no campo da imigração e do refúgio. Quer dizer, ela está discutindo exatamente essa questão de como a forma como a gente lida com o imigrante, que no fundo somos todos nós, nós viemos, nossas famílias vieram de outro lugar, nós estamos assim passeando no planeta, não tem nenhuma plaquinha de pertinência dizendo, olha, você essencialmente pertence a esse pedaço de terra porque algo no seu gene te diz, não existe isso, né? Mas a nossa inconformidade com essa condição errante leva à produção do quê? De identidades, né? De identidades que dizem, isso é meu, esse é o meu lugar, essa é a minha nação, e esses são assim novos no barco, eles são imigrantes e então eu devo depositar sobre eles aquilo tudo que eu não consigo aceitar em mim mesmo. As práticas de refúgio, né, a escuta, o cuidado, o destino que a gente vai dar para o estrangeiro, no fundo, é o destino que a gente vai dar para o político. É só pensar isso como uma relação de inversão e de contradição. Para participar do canal, basta se inscrever aqui no Aqueronta Moveba.